Olá meninas, tudo bem? Vamos então hoje ao nosso conteúdo, refletir um pouco, pensar um pouco e entender mais ainda sobre as nossas ações, as nossas interações e a forma como nós nos conectamos entre aquilo que nós pensamos, falamos e agimos. Hoje eu quero propor para você um conteúdo que que possa nos levar a entender que a vida, que a nossa vida, enquanto mães, a nossa vida não nos esperará. Que tudo esteja tranquilo, calmo, num mar favorável, para que nós possamos educar os nossos filhos. A vida, ela tem inúmeras possibilidades nessas ondas em que nós vivemos, né? Então, como que nós vamos aprender a agir com os nossos filhos? Vivendo a vida, enfrentando a vida, encarando a vida, nos posicionando frente às circunstâncias, frente àquilo que nós temos, a nossa realidade. E meu pai dizia uma coisa que é mais pura verdade. A gente sempre olha para a grama do vizinho e acha que a grama dele é sempre mais verdinha que a nossa. E independentemente se ela está mais verdinha ou não, o que vale e o que importa de fato é a nossa grama, né? O que vale de fato e o que importa são os nossos filhos, a educação que nós vamos conduzindo com esses filhos. Então, talvez uma das coisas mais complexas neste século, né, vivendo neste século 21, diante de tantas mudanças, diante de tantas coisas, de fato, seja para mães aprenderem a agir com seus filhos, a lidar com seus filhos, lidar com o crescimento dele, enfrentando todos esses desafios, enfrentando um comportamento diferente, enfrentando o acesso às informações totalmente diferente, por exemplo, da nossa época, lidar com este crescimento e, junto disso, fazer com que ele, apesar de tudo isso e com tudo isso, nos ouça. E nos ouça justamente porque nós, mães, somos na vida dos nossos filhos a pessoa que tem a maior autoridade, a maior relevância, o maior poder. Quando eu falo nesse poder, não estou dizendo em um poder que possa punir, castigar, ameaçar. Não estou falando disso, né? Eu estou falando de um poder de exemplo, principalmente esse poder de exemplo, né? Se tem uma coisa que é indispensável na vida dos nossos filhos e que eles necessitam de nós para aprenderem a agir, né, para poderem ser, e mesmo nós, enquanto mães, né, é exatamente esse poder do exemplo. E nós ficamos tão focadas muitas vezes no comportamento em si, que nós nos esquecemos que este comportamento, ele é fruto daquilo que nós somos. Então, sem dúvida alguma, mãe, aquilo que eu e você, temos de aprender é a agir com os nossos filhos, a lidar com o crescimento dele e entender a forma como nós temos de construir uma aprendizagem para que ele, nosso filho, nos escute. Nos escute diante daquilo que faz sentido para nós enquanto mãe, nesse processo chamado educação. Então, muitas vezes, aprender a agir, para nós trazermos um conteúdo ou uma aprendizagem nova para a nossa vida,
muitas vezes nós precisamos até mesmo desconstruir alguma outra que esteja aqui já, vamos dizer assim, solidificada em nós. Qual foi a educação que nós recebemos? Ela foi baseada em quê? Muito mais no diálogo, muito mais no exemplo do que no castigo, ou do que na punição, ou do que no autoritarismo. Acredito que, né, muito mais nós vivíamos numa outra época, em outras circunstâncias. Por isso, de fato, hoje se faz necessário aprendermos como mães a agirmos para com os nossos filhos. E a primeira coisa que eu quero que você anote aí, anote talvez num papel ou talvez aqui dentro, aqui e aqui. A forma mais eficiente e mais poderosa de aprendermos a agir para que nós possamos ensinar os nossos filhos é sermos aquilo que nós falamos. Aquilo que eu digo para o meu filho antes dele entender ou dele fazer aquilo que eu estou pedindo, ele fará sim, não por minhas palavras, mas por aquilo que eu sou, por aquilo que eu executo, por aquilo que eu faço. Então eu preciso aprender a ser, eu preciso trocar o verbo ter para ser. Nós tínhamos antigamente ou anteriormente uma mãe que tinha força, era autoritária, tinha maneiras de corrigir seu filho, tinha força para ameaçar, força para punir, força para castigar. E hoje eu troco tudo isso por ser exemplo, ser ouvinte, ser compreensiva, ser gentil, apesar de ser firme na sua postura. E isso não diminui a firmeza, a gentileza, ser positiva, buscando encontrar sempre, apesar da situação que ela vive, ela vai buscar ser positiva, né? Então, aprender a agir com o seu filho de uma maneira gentil, de uma maneira firme, de uma maneira respeitosa, de uma maneira acolhedora. Eu garanto para você que o seu filho vai não somente te ouvir, como ele vai te imitar, como ele vai se inspirar em você. Eu recebo muitas mensagens de mães dizendo para mim assim: Ana, meus filhos só brigam, eles não conseguem chegar num acordo. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora que me disse assim: olha, eu já não sei mais o que fazer com as minhas filhas, porque elas só brigam. Elas brigam para brincar, elas brigam para assistir um programa de TV, elas brigam na hora do almoço, elas brigam na hora de tomar banho, e eu já não sei mais o que fazer. O que você me sugere? Ela me disse isso, a mãe. Quando ela me disse isso, a primeira coisa que me ocorreu, né, esta mãe não está sabendo, de fato, agir com suas filhas, está aí vivendo uma crise dentro dela mesma em relação a fazer com as filhas aquilo que ela recebeu ou não, e junto disso, ou até mais do que isso, se sentindo perdida frente à demanda das filhas e às informações que muitas vezes são tão desencontradas, né? Os sentimentos, né, as emoções, eles fazem parte da nossa vida, ok. Não são aplicativos, né, que vamos ali, desinstalamos um, vamos ali e instalamos outro. Não,
são tão humanos, né, quanto a vontade, por exemplo, de fazer xixi, de comer, de sentir frio. Os nossos sentimentos, né, são reais, são humanos, faz parte de todo esse pacote. Então, quando eu olho para minha filha ou para as minhas filhas que não conseguem se entender e administrar as emoções de ciúme, de raiva, de inveja e acabam gerando a partir disso situações de estresse, 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 estresse. E a mãe não consegue ajudar essa filha, não consegue entender como fazer. Eu quero te dizer assim, primeira coisa, esses sentimentos e essas emoções são reais, faz parte da humanidade, da tua como mãe, da delas como filha e de qualquer ser humano. Então, a primeira coisa, acolha, né, essa situação das suas filhas, ou nós, enquanto mães, diante dos inúmeros desafios que nós vivenciamos na vida, que nós possamos acolher esses sentimentos, essas emoções e esta aprendizagem que nos ensina a agir, que muitas vezes eu não consigo entender, e está tudo bem, calma, vamos entender. O mais importante é saber onde eu estou, para onde eu quero ir e aonde é que está possível estar agora. Então eu estou aqui, ok. Primeira coisa, entender aonde é que você está, de que forma você está. Eu estou aqui. Não sei se eu estou aqui enfrentando situações de birra, de situações de choro, situações de teimosia, situações de enfim, inúmeras situações que os nossos filhos nos trazem. Eu estou aqui. Primeira coisa, reconheça isso. Depois, para onde é que eu desejo chegar? Eu quero aprender a lidar com os meus filhos, eu quero aprender a lidar com o crescimento dele, a entender os meus filhos, eu quero aprender a agir com os meus filhos, eu quero aprender eu quero construir uma forma dele me escutar. Ok, então eu estou aqui onde ele não me escuta, onde eu não sei, aonde eu não consigo agir, mas eu quero chegar aqui, onde ele me escuta, aonde eu possa agir de forma significativa, aonde pode ter uma conexão. Daqui para cá eu tenho uma distância. É óbvio que daqui para cá, se eu for olhar e essa distância estiver muito longa, pode ser que eu me desanime, ou pode ser que eu me perca. O mais importante nesse momento é você estabelecer o que está possível entre aqui aonde você está e aonde você quer chegar. Aonde é que está possível? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer exatamente, eu vou pôr atual, que é onde você está, né? E o desejado, que é onde você deseja chegar. E eu vou colocar aqui um lugar onde seja possível você estar. Então vamos imaginar que o atual é aqui onde eu estou, independentemente se são os choros, as birras, a falta de limite, a teimosia, e aqui, né, aonde você deseja. Talvez você consiga encontrar um equilíbrio, um lugar possível de você chegar, de você estar, né? Até que você até que você vá aprendendo e você consiga chegar lá. Nós aprendemos que existem sentimentos bons e existem sentimentos ruins. E tanto os sentimentos bons, que são aqueles que nos empoderam, quanto os sentimentos ruins, que são aqueles que tiram o nosso poder, são sentimentos que são importantíssimos na nossa vida. Se nós jogarmos isso fora, se nós desejarmos ficar somente com as coisas boas, nós viveremos uma vida
frustradas, mães. Porque a vida é feita exatamente este equilíbrio aqui, este possível aqui, ele só acontece nesse caminho daqui para cá. Eu me conectarei com muitas coisas boas e com muitas coisas que às vezes não são boas. Nem toda birra é ruim, nem todo choro é ruim, nem toda teimosia é ruim, nem toda falta de limite é ruim. É ruim dependendo da forma como você busca esse entendimento. Ou seja, também aprendemos que os sentimentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nem sempre são confiáveis, não é? Então, muitas vezes, a raiva que nós sentimos ou o medo que nós sentimos não é tudo aquilo que nós somos. E não é tudo aquilo que o outro é. Não é tudo aquilo que o nosso filho é. As nossas emoções ou os nossos sentimentos, muitas vezes, eles são alertas para que nós possamos entender exatamente esse caminho que nós precisamos percorrer, esse norte, esse espaço, né? Eu estou aqui, preciso chegar aqui, mas por hora está ótimo eu estar aqui, porque eu não estou parada, eu estou num processo de aprendizagem, eu estou numa construção. Os nossos sentimentos, eles são literalmente sinônimos, muitas vezes, de descontrole. Quando eu falo sinônimos, eles são parecidos, né? Eles são, de fato, quase que a mesma coisa. Quando você fica desesperada ali, sem saber, inclusive, como agir com o seu filho, o que fazer, e aquele uau, e aquele grito que você solta para o seu filho, aquele grito que você fala baixo, sabe, aquele descontrole e aquela incongruência de você pedir uma coisa que você mesmo não faz, que você mesma não faz. Eu peço silêncio ou eu peço que fale baixo, mas eu grito para eu pedir isso. O que nós aprendemos com os nossos sentimentos traz consequências reais para nós lidarmos com a nossa vida. Por isso, eu te convido a pensar sobre isso. Vou ficar aqui, tá? Trazendo e levando esse espaço aqui, né? Esse lugar atual, desse lugar desejado, muitas vezes, daqui para cá, deste lugar da sua vida, até você conseguir trilhar, chegar, continuar, às vezes dá um passo para trás, volto para frente, dou mais passos para frente, às vezes caminho de volta. Esses dias, atendendo uma mãe, ela me disse assim: Ana, minha filha, ela estava maravilhosamente bem, caminhando muito bem. Ainda ela usou esse seguinte mapinha, né? Ela disse: olha, ela já estava exatamente aqui, já estava possível o meio do caminho, e do nada ela volta quase que a estaca zero novamente. Eu já não sei mais o que fazer, parece que tem horas que eu faço tudo errado. E aí nós ficamos olhando para tudo isso e entendendo que nesse percurso, quantas vezes sairemos do nosso lugar atual e iremos para o nosso lugar desejado? Nem sempre essa viagem ela será contínua. Aliás, ela não será contínua. É por isso que eu, enquanto mãe, que você, enquanto mãe, nós precisamos aprender a lidar com este crescimento, com esta velocidade que a vida, que as aprendizagens, que as descobertas vão acontecendo na nossa vida. Se você imaginar que você sai daqui, e vai reto lá, eu te pergunto, é assim também que acontece com você? Você simplesmente sai daqui de um ponto que você não sabe e você
já atinge aonde você deseja chegar numa única? Nós precisamos entender que os nossos filhos estão num processo de aprendizagem que custa, que é um passo e um encaixe de cada vez, assim como também nós. E eu e você, enquanto mães, somos nós que conectamos, que agimos, que lidamos, que construímos, que fazemos com que este movimento vá sendo ou vá trazendo a possibilidade de chegarmos aqui. E vou dizer para você, quando você chegar, quando o seu filho chegar, quando qualquer ser humano chegar, sair daqui, vir e chegar aqui, este lugar desejado já não será mais o lugar desejado. Ele passa a ser o lugar atual. E é aqui nesse lugar atual que você vai buscar mais, crescer, crescer, crescer e crescer. Ou seja, aprender a agir com o seu filho, a lidar com o crescimento dele, com esse movimento, e a construir uma forma, um jeito, uma conexão dele te escutar, é para nós, é para você, o nosso grande desafio. É desta forma, e eu te garanto, que nós construiremos um processo de educação que levará os nossos filhos para patamares muito, mas assim, muito incríveis, respeitosamente, positivamente, para eu entender, para nós, imagine em inúmeras situações, né, na nossa vida, nós recebemos, eu vou dizer, Ana, recebi uma educação da minha mãe e do meu pai, onde eu tinha que obedecer cegamente, literalmente. Aquela obediência de de ter a minha mãe e o meu pai como seres superiores e eu literalmente como a filha, que naquela época era considerada como um ser inferior. Inferior no sentido de não saber nada, de ter que aprender tudo e fazer tudo como eles queriam. E aí hoje já não, minhas filhas já estão adultas, mas o quanto eu repeti disso na vida das minhas filhas. E as minhas filhas hoje, adultas, eu já estou aqui, minhas filhas adultas, eu já cheguei nesse lugar desejado? Não. Eu já cheguei, já saí, já voltei, já cheguei, já saí. Ou seja, é um movimento que ele não para, ele é uma construção. Gente, e que delícia poder construir, poder aprender, poder olhar para os nossos filhos e olhar para uma... Você já parou para pensar, por exemplo, quando seus filhos estão fazendo birra, ou quando eles não têm limite, ou quando eles não te escutam, você já parou para pensar o que significa isso? Será que a birra, o choro, a falta de limite é uma afronta para você? Ou o que será que representa isso? Quais são as emoções que estão dentro dessa ação? E o quanto de tudo isso vem carregado daquilo que você ensina, daquilo que você representa para o seu filho. Eu gosto muito de pensar, e você sabe que isso embasou e embasa muito, mas foi o grande pontapé da minha carreira, da minha vida, dos meus estudos, da busca, né, por aprender
né? A busca por querer aprender como lidar, né? com as minhas filhas, como lidar com os filhos, como lidar com o crescimento. Foi exatamente pensando, né, que nós temos filhos que nascem, né, dentro. Você acredita que seu filho nasce com tudo organizadinho, tudo pronto? Eu acredito que nasce com tudo não organizado e não pronto, mas que nasce com todas as potencialidades para se desenvolver, para crescer, para ser aquilo que necessita. E esta organização que ele precisa para se desenvolver, eu, enquanto mãe, sou responsável. Sou eu que lido com tudo isso. E eu lido de que forma? Como é que eu levo? Como é que eu lido com isso? Como é que eu ajo com isso? Como que eu conecto tudo isso? Através de quê? Através de quais ações? Simplesmente através daquilo que eu sou, daquilo que eu represento, daquilo que eu faço, da forma como eu faço. Ok, se eu estou precisando falar 10 vezes a mesma coisa, eu te pergunto, o problema está na escuta dele ou está na forma, no exemplo, na congruência entre o que você está falando e o que você está fazendo? Me desculpa te falar isso. Ou então, eu peço até licença para te falar isso, mas não consigo enxergar de outra forma, né? Na época dos nossos pais, eles não tinham esse acesso a informações como nós temos hoje. E juntamente disso, as pessoas, elas tinham um outro comportamento, uma outra expectativa, inclusive, de vida, não é? Então você olha para tudo isso de uma forma positiva ou você olha para tudo isso de uma forma negativa? Você olha para o teu filho e fica buscando no teu filho aquilo que foi lá com você, ou você olha para o teu filho, olha para você e busca literalmente uma possível construção de atitudes, de ação, de ações, de aprendizagem, para que vocês se conectem. E a partir daí haja de fato uma aprendizagem que possa mudar a sua humanidade, a humanidade dele e, por consequência, a humanidade de todos aqueles que estão à sua volta. Como que eu desejo, né, que o meu filho, como eu disse para essa mãe, ela falou, elas só brigam. E eu disse, você já parou para pensar que o que você está olhando com olhos de que elas só brigam, será que não poderia ser com olhos de quem busca defender o seu ponto de vista? E talvez com a tua intervenção de que aquilo é uma briga, de fato você transforma aquela situação numa briga e acaba com a possibilidade de terem pontos de vistas diferentes e construírem a partir destes pontos de vistas diferentes uma realidade transformadora, nova e assim por diante. Ela olhou para mim e falou, Ana, nunca tinha pensado nisso. Realmente, porque às vezes elas ficam discutindo qual programa tá melhor, qual programa é melhor, elas ficam tentando negociar quantos minutos uma pode ficar assistindo, quantos minutos a outra. E eu disse, então não é uma briga, então é talvez uma negociação um pouco mais, porque estão entre irmãs, né? E quando nós estamos entre irmãos, ou entre mãe e filha, ou quando nós estamos dentro de um espaço onde há vínculo, onde há uma construção emocional, muitas vezes a gente tem uma liberdade maior de expressão, de falar e etc, etc. Enfim,
O que eu quero, né, e o meu objetivo hoje aqui com você é exatamente este. Aonde é que você está? O que você precisa para sair daqui e chegar no seu lugar desejado? No lugar onde você, enquanto mãe, saberá agir com o seu filho, saberá lidar com o crescimento dele, saberá construir uma escuta íntegra, uma escuta humana, uma escuta equilibrada, harmoniosa, conectada com seus valores, com aquilo que de fato não é porque tá na moda ou porque não, mas é porque tá aqui dentro de você, faz parte da tua essência, daquilo que de fato faz sentido para a tua vida, tá bom? Eu espero que este conteúdo te faça pensar, te faça refletir e te faça caminhar para que você chegue e busque, e torne a sua vida e a vida da sua família, dos seus filhos, um espaço de crescimento. Tá bom? Beijo no teu coração. Deixa aqui teu comentário para mim. Compartilhe isso com as pessoas e me dê aí aquilo, teu feedback, aquilo que foi para você este vídeo e este conteúdo. Beijo no coração e até o próximo conteúdo.